Olá, a paz de Cristo, que é o pastor Josias Meloni. Neste vídeo contarei um pouco sobre a minha vida cristã. Como que eu, Josias Meloni, conheci o Evangelho e me conectei ao reino de Deus. Fique aí ligadinho que você vai conhecer um pouco da minha história. Para quem não me conhece, o meu nome é Josias Meloni Valério. Hoje sou pastor na Igreja Adventista da Promessa, aqui na cidade de Blumenau e também Lontras, Santa Catarina. Meu pai chama-se José Valério Filho, minha mãe Vilma Meloni. E eu conheci o Evangelho através dos meus pais, que quando eu nasci, no ano de 81, estavam afastados da igreja, mas na década de 90, 92 ali, ano de 92, eles voltaram, se conectaram novamente a Cristo. E então, a partir de 92, 93, começou a ter culto doméstico em casa. Começou-se a ler a Bíblia, a pregar-se o Evangelho. Comecei a frequentar a igreja, embora era difícil pela distância, 17 quilômetros a pé do sítio até a cidade de Centenário do Sul, pegar mais um ônibus até a cidade de Porecatu. Então era algo assim muito dificultoso ir ao culto, mas íamos com alegria. Por quê? Porque Jesus mudou a nossa vida. Sabe quando Paulo diz em Romanos que o Evangelho é poder de Deus para salvação, para transformar a vida do homem e da mulher. Então o Evangelho primeiro transformou a vida do meu pai, onde ele estava desviado, mas voltou a Cristo, e ele voltando automaticamente, eu e meus irmãos também voltamos a Cristo. Mas foi lá nesse sítio Mizuta, aonde no culto doméstico, lendo a Bíblia, orando em casa, eu me encontrei com Cristo. No culto doméstico, a importância de realizar o culto doméstico. Foi nas páginas da Bíblia Sagrada que eu me conectei a Cristo. Principalmente lendo Gênesis 37 ao 45, a história de um homem, de um jovem, José, conhecido como José do Egito, o filho mais novo de Jacó. Uma história muito linda de fidelidade, de perdão, e isso tocou muito ao meu coração. E eu decidi me batizar, e me batizei no ano de 95, 26 de março de 95, na cidade de Londrina, Lago Iguapó, pelo pastor Corinto Rodrigues. Foi uma decisão forte, porque eu tenho a minha conversão a partir desse batismo, desse sim que eu fiz ali dentro da água. Eu disse sim a Jesus Cristo. Eu falei, eu creio em Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdão dos meus pecados. Eu prometo ser fiel até a morte. Eu falei isso lá dentro da água. E esse sim ecoa até hoje na minha voz. Então aquela decisão do batismo mudou a minha vida para sempre. Assim como o apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco, falou sim para Jesus. Aquele encontro de Saulo, próximo já a Damasco, com Jesus, aquela luz, aquela voz, mudou a vida de Paulo para sempre. Também aquele sim que eu falei lá dentro da água, mudou a minha vida para sempre. Glória a Deus. Batizado no Espírito Santo? Sim, sou batizado no Espírito Santo. Foi no ano de 98, em Curitiba, num grande evento que a igreja realizou no Palácio de Cristal. E eu fui ali batizado, fui para frente, fui tomado pelo poder do Espírito Santo e a minha vida mudou. O dom do Espírito Santo é algo que muda, que nos encoraja. E eu comecei a servir melhor a Deus, a ocupar cargos na igreja, a trabalhar mais próximo com os meus pastores, e foi o início de uma caminhada, de uma escalada no ministério ativo da igreja. Ano de 2000 a 2002, relutei para ir ao seminário, mas 2002 iniciei, foi um outro mover
que mudou a minha vida, porque até então eu assistia novelas, assistia filmes e era muito conectado a essas coisas que não trazem edificação, programas de televisão que são contrários à fé cristã, e eu literalmente perdia tempo com isso. Mas ao ir para o seminário, estudar das 19 às 22h40, dei um tchau para a TV e me conectei a Deus. E foi a maior libertação na minha vida, porque cresci muito e não perdi nada, ganhei muito lendo a Bíblia, estudando, e até hoje não sou conectado à televisão, não perco tempo com televisão, mas gosto muito de ler, de assistir vídeos, coisas que edificam. E uma das grandes mudanças na minha vida foi o Espírito Santo ter tirado mágoa, ter me dado a capacidade de perdoar e ter trocado os meus projetos pelos de Deus. Os meus sonhos de criança, ali 9, 10 anos, não era estar na igreja, nenhum deles, era outras coisas. Estava indo para o caminho do alcoolismo, do tabagismo, porque o meu pai bebia, meu pai fumava. Então o cenário estava tudo pronto para que eu entrasse por esses caminhos. Mas o Evangelho mudou tudo isso e Deus colocou outros sonhos na minha vida. Glória a Deus. Deus tem novos sonhos para a sua vida também. Se renda a Cristo, se renda ao Evangelho e Ele vai mudar a sua vida. Acredite, o Evangelho mudou a minha vida. Transformou aquele jovenzinho que não falava nada, tímido, muito quietinho, lá do sítio, num pregador da palavra de Deus. Então Ele pode e vai mudar a sua vida se você crer e confiar e deixar Ele fazer isso na sua vida. Sou adventista da promessa porque amo essa igreja, entendo que é uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Por isso, conheci o Evangelho nesta igreja, tem toda a história do primeiro amor, mas é uma igreja que tem como regra de fé a Bíblia. E por isso eu amo, e por isso amo ser pastor nesta igreja e estou servindo e aguardando a volta de Cristo. É uma igreja que aguarda a volta de Cristo. E é uma doutrina fundamental. Se nós não crermos na morte, ressurreição e na volta de Cristo, não tem sentido ser igreja. E a igreja adventista da promessa crê na morte, na ressurreição e na segunda vinda de Cristo para buscar aqueles que o aguardam, o arrebatamento da igreja. Então, lembre-se, meu querido, Jesus está voltando. Ele vem buscar aqueles que acreditam nele, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, Jesus não vem buscar quem tem dinheiro, quem distribui cesta básica. Jesus não vem buscar aquele que é bonzinho, aquele que ajuda a família. Tudo isso faz parte da grande transformação. Mas, como Paulo diz lá em Coríntios capítulo 13, ainda que a gente dê o nosso corpo para ser queimado, se a gente não tiver o amor, não tiver conectado em Deus, nada vale a pena. Então Jesus vem buscar uma igreja que acredita nele, que está esperando, que está aguardando ele. Você está aguardando a Jesus Cristo? Lá em João 14 ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está voltando. Aceite a Jesus Cristo, se conecte ao Evangelho, leia a Bíblia, porque você vai se conectar a Deus, se conectando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E através das páginas da Bíblia Sagrada, você vai conhecê-los. Por isso estamos lendo uma série de livros bíblicos e agora em setembro de 2020 estamos no Evangelho de Marcos. Está sendo uma bênção nos conectarmos a Deus através das Escrituras Sagradas. Então venha para a Igreja Adventista da Promessa. Aqui nós vivemos todas as promessas em uma. Unidade, missão e avivamento é o que a igreja tem trabalhado, esse tripé, unidade,
missão e avivamento. Vivemos todas as promessas em uma. Venha para a promessa, venha se conectar ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Bíblicos aqui, ó. Leia a Bíblia diariamente. Aqui, a tábua dos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos, conforme Êxodo capítulo 20? Revela que existe um Criador. Olha que maravilha isso. Neste mês estaremos lendo o Evangelho de Marcos. O vento forte a derrubou. Essa palmeira está aqui do lado. Por que ela não caiu?